Boa noite, hoje o ND vai falar sobre trânsito, semáforos e multas. E sobre este assunto a gente conversa com o secretário de Trânsito de São Vicente, Coronel Almeida. Tudo bem, secretário? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. E também converso com o advogado especialista em trânsito, Luiz Fernando Carneiro. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre trânsito, mas eu gostaria que a gente começasse esse programa explicando a questão dos semáforos, que essa é uma questão que muita gente reclama e não entende o funcionamento. Como é que surgiram os semáforos, secretário? Da onde surgiram? Como é que foi a história desse equipamento? Dizem, né, pela história aí, que o primeiro semáforo surgiu em 1868 em Londres. Né, ainda aqueles com lamparina, vermelho e verde somente, para fazer o trânsito de carruagens. E aí, em 1914, né, nos Estados Unidos, na cidade de Cleveland, surgiram os semáforos mais ou menos no formato que nós temos hoje, né, o semáforo elétrico. Então, você vê que antes de ter automóvel, já tem aí o semáforo. A lei já existia. Exatamente, já tinha trânsito de carruagens, tudo. Então, ele data bem antes, né, um semáforo, né, não é o formato que nós temos hoje. Até a CT São Paulo, na Barra Funda, tem uma área educacional que tem todos os semáforos. A história O começo deles, da história é muito evolução. interessante, é muito bacana, né? O semáforo manual, o elétrico, hoje o automático, o inteligente. O que é esse semáforo inteligente? Na verdade, o semáforo inteligente, né, é aquele semáforo que trabalha com laços na via pública. Né? São instalados laços para fazer a contagem de veículos. Alguns mais modernos hoje usam até as câmeras de OCR para fazer a leitura dos veículos que passam. E ele controla o fluxo de trânsito conforme o trânsito, né, a quantidade de veículos que vão passando. Ele vai fazendo a contagem e ele faz o fechamento e a abertura das vias conforme o fluxo. Mas assim, ele não faz isso sozinho. Então existe uma contagem, um estudo técnico antes de tudo isso e é inserido dentro do semáforo, né, dentro do sistema lá dos computadores, os parâmetros que eles podem, o tempo máximo que ele fica aberto, o tempo mínimo que ele fica fechado. Né, então são colocados parâmetros para fazer essa contagem. Existe uma central de monitoramento desse tipo de semáforo ou não? Sim, normalmente tem uma central, né, que faz o controle, né, de todo esse sistema. Algumas cidades têm uns mais sofisticados, outros têm uns mais simples. Algumas, né, aí não chega a ser o inteligente, não tem nem a central, mas normalmente tem uma central que faz esse controle, essa questão de mudança de tempo, que até permite, né, alguns semáforos que você mande, a gente fala o pacote de tempo, eletronicamente. Então a pessoa não precisa ir até o semáforo fazer o ajuste. Da própria central ele programa e manda para o semáforo. Se vocês repararem, às vezes o semáforo ele entra no amarelo piscante, 3, 4 segundos e volta, né, a um tempo, ela volta a funcionar. É o tempo dessa Quando reprogramação. está reprogramando. Agora, São Vicente tem o semáforo inteligente, não? Não, hoje que nós temos aqui, os que estão ao longo da linha amarela, né, que pertence à BR Mobilidade, eles trabalham com esse sistema. Os nossos, do próprio município, são sincronizados. Né, eles funcionam de uma forma diferente. Esses semáforos, eles são interligados, né, todos em rede, mas o ajuste é feito manualmente e por ciclos de tempo. Né, então, ele não faz pela contagem. Então, para o horário da manhã, por exemplo, a gente coloca um pacote de tempo. Para o horário da tarde, a gente coloca outro, da noite outro. Então, a gente trabalha com alguns pacotes de tempo. E é uma equipe que é responsável por esse trabalho? Como é que funciona? Sim, nós temos uma equipe que só cuida de semáforos em São Vicente. Aliás, uma equipe muito eficiente, né? Ela é pequena, mas eficiente. Né? Ela procura atender as demandas da forma mais rápida possível, tem solucionado os problemas, até os mais complexos. Inclusive, até auxiliamos a própria BR Mobilidade, né? Em alguns casos, mas é uma equipe muito eficiente. Então, se teve um problema, né, entrou no amarelo piscante, eles já vão até o local, às vezes é só resetar o semáforo, porque ele é uma máquina. O semáforo é uma placa de computador, né, que às vezes com questão da variação da energia, a questão dos raios, ele pode sofrer problemas ou panes. Então, essa equipe está só para isso. Agora, o senhor está falando da questão da sincronização, do sincronismo entre os semáforos. Muita gente reclama e a gente que anda de carro sente isso na pele. Às vezes abre o semáforo, você anda na velocidade permitida, quando você chega no próximo semáforo, está fechado. Então, assim, isso às vezes quando não tem trânsito. Né? Quando tem trânsito, ok, você tem o problema do trânsito que diminuiu o tempo. Isso. Mas se a gente está dentro da velocidade permitida, não tem trânsito, por que às vezes a pessoa sai de um semáforo e para no próximo? Sincronizar um semáforo não é tão simples quanto parece, né? Não é só ajustar, porque assim, cada semáforo tem uma espécie de um timer. E você tem que ajustar, né, a hora, o minuto, o segundo, exatamente todos iguais. Porque a diferença de 5 segundos parece que não influencia em todo o sistema. E o que eu falo, são equipamentos eletrônicos.
Às vezes a gente põe o timer, ajusta, deixa tudo sincronizado e às vezes com, né, qualquer variação elétrica ou qualquer outro problema de origem externa pode afetar esse sincronismo. Às vezes nós temos muito ali no final na Presidente Wilson com o Padre Anchieta, por exemplo, né? Às vezes sai fora do sincronismo aquele semáforo. Nós tivemos muito trabalho para conseguirmos ajustá-lo e a gente viu que era um problema elétrico e nem eletrônico, era um problema elétrico de rede que provocava ele sair fora do seu time. Então o que a gente fez, né? A gente conseguiu ajustar, trocou fiação, fez um certo serviço, conseguimos colocar, né, sincronizado. Mas são equipamentos eletrônicos, ele realmente, né, ele sai fora do seu tempo, é que nem um computador, às vezes, né, entra um vírus, dá um probleminha. Mas e a gente está falando de vários computadores, na verdade, Exatamente. não é um só, Exatamente. já fica mais Então, complicado, né? A Presidente Wilson já é uma sequência muito grande de semáforos. O Luiz Fernando é advogado nessa área, mas também é motorista, né, Luiz? Sim. Você já teve esse problema de começar num semáforo e parar de semáforo em semáforo? Sim, mas eu até prefiro, às vezes, né? A gente, assim, muitas vezes nós testemunhamos, assim, situações no trânsito que são absolutamente violentas e eu como motorista, né, como cidadão, eu desejo, assim, que todos nós tenhamos consciência de uma direção segura para todos nós, como sociedade, nós criarmos um ambiente de trânsito sadio, né? Porque a mãe que leva o filho para a escola, aquela pessoa que está indo para o hospital, né? Às vezes o motorista ali você não está vendo quem que é o motorista, mas pode ser uma pessoa que tem necessidades especiais, né? Pode ser um idoso. Então o motorista ele precisa abandonar essa cultura de que ele manda no trânsito, né? Na fluidez, né? Ele pode esperar ali o próximo semáforo. O carro encoraja muitas pessoas que são covardes a utilizarem os seus veículos para fazerem o mal. Okay. No próximo bloco a gente continua a falar sobre trânsito. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é trânsito e eu converso com o secretário de Trânsito de São Vicente, Coronel Almeida, e também com o advogado especialista em trânsito, Luiz Fernando Carneiro. Bom, secretário, a gente está falando sobre o funcionamento dos semáforos e falando dessa sincronização, existe alguma ligação entre o secretário de São Vicente e de Santos, por exemplo? Existe uma comunicação entre vocês para fazer essa sincronização entre as duas cidades? Sim, nós temos até um grupo aí da Baixada Santista que fala sobre trânsito, né? E a questão semafórica, quando tem os problemas, nós nos comunicamos de imediato. Então, inclusive, os semáforos das divisas, né, que são os problemas, divisa praia e a divisa Tambores, que quando tem problema, esse semáforo da divisa propriamente é de Santos. Então, ele faz o controle de tempo e o controle de manutenção, tanto na Tambores quanto na praia. E quando há algum problema, né, nós atuamos em conjunto, procuramos resolver o mais rápido possível, que acaba afetando as duas cidades, na verdade. O senhor acha que os semáforos ainda são a melhor alternativa para a organização do trânsito? Algumas cidades não têm semáforos, outras optam, de repente, pelas rotatórias. Como é que o senhor vê a questão do semáforo hoje? Olha, o semáforo em alguns cruzamentos, né, principalmente nas grandes cidades, é imprescindível. Então, nós temos a necessidade, é um equipamento aí que não dá hoje para tirá-lo nas principais cidades. Mas temos a opção das rotatórias, né? Tem algumas cidades, principalmente na região sul, que as pessoas às vezes vão para a região sul e falam, pô, mas a cidade não tem semáforos, são só rotatórias. Ah, mas só tem um detalhe que lá não são rotatórias, lá são rótulas. Exatamente, o nome é um pouco diferente, né? E funciona muito bem, né? E as pessoas, inclusive, né, não buzinam, não ficam discutindo, né? Cada um entra na sua vez. Quem está dentro da rotatória tem a preferência. Tem a preferência. Então, assim, isso é muito bem observado. Mas é uma opção muito boa também as rotatórias. Nós estamos até com a ideia de implantar em alguns cruzamentos, principalmente de bairros, né, começar com essa questão da rotatória. Agora, será que dá para implementar isso sem ter antes uma questão de uma campanha de conscientização de como funciona? A gente prevê, né, que quem está habilitado tem o conhecimento de toda a lei, né, todo o código, toda a legislação de trânsito. Mas é lógico, né, a gente procura sempre fazer uma informação, esclarecer as pessoas, nem foi feito em Santos há um tempo atrás. No início as pessoas tinham muita dúvida, achavam que a precedência, né, quem estava à direita não estava, então tinha algumas discussões. Mas o esclarecimento é sempre importante. E você, doutor, acha que dá para viver só de rotatória ou o semáforo ainda é imprescindível, principalmente aqui na região metropolitana? Bom, eu acho assim que toda a parte de sinalização e enfim,
a parte que você mencionou, né, que é de ensino, de cultura, de trânsito, né? conscientização, desde assim, de crianças, porque você tira a tua carteira de motorista, você tem um ano que é provisório, para depois você ter a tua carteira definitiva, né? E aí você renova a cada 5 anos, né? E os idosos, eles renovam a cada 3 anos. Exatamente para quê? Para a pessoa voltar lá e fazer os exames, né? De acuidade visual, de audição. Então, assim, tudo vai da parte da cultura mesmo, assim, né? Então, o que o secretário mencionou de fazermos grupos, eu acho que é muito válido a população também se organizar para também criar grupos também específicos na parte de segurança do trânsito, viu, secretário? Para que a troca de informações seja eficiente e a população trabalhe juntamente com a administração no sentido da gente ter o trânsito seguro. Esse grupo que o secretário mencionou são grupos entre os secretários, né? Isso, Entre as isso. duas secretarias de trânsito. Isso, nós temos um grupo aí que trata, né, a gente chama até de PGI, que a gente trata, na verdade, o problema de toda a Baixada, as rodovias, inclusive, que afetam muito as cidades da Baixada. Então, essa intercomunicação, a gente tem o contato do CCO de Santos, eles têm o nosso, tem uma comunicação ponto a ponto, mas para ter velocidade, né? Não adianta no trânsito ficar fazendo um ofício, mandar para o outro, esperar receber. Ah, sim, até porque Então, tem que ter agilidade. A gente quer agilidade e hoje os meios de comunicação permitem isso. Secretário, semáforos com botões ainda funcionam? Sim, temos vários semáforos com botoeiras, né? Na cidade aqui de São Vicente, temos ali na região da linha amarela, os semáforos que cruzam o VLT, alguns são só botoeiras. E é um instrumento muito útil. E as pessoas também tem uma questão da botoeira, né? Que às vezes o pedestre não tem a paciência. Por que às vezes se aperta, o semáforo fecha rapidamente para o pedestre passar e às vezes demora, como se você não tivesse apertado? Isso, que o semáforo aí tem um ciclo a cumprir. Né? Até para não ficar fechando toda hora que todo mundo aperta, evitar as brincadeiras e tudo mais. Então, se o semáforo tem um ciclo de 1 minuto, por exemplo, né? Enquanto ele não concluir esse ciclo, você pode apertar a botoeira e ele não vai fechar. Então, se você apertar no início que ele está começando o ciclo, ela está com 10 segundos. Você vai esperar 50 segundos. Se ele já estiver com 59 segundos, quando você tocar no botão, ele já fecha. Isso até para... Imagina se toda hora que alguém apertar, ele fechar. Você acaba toda essa questão de sincronismo semafórico, a fluidez de trânsito também. Então, tem que ter o tempo para todo mundo, para o pedestre e o tempo para os veículos. Doutor, o senhor acha que a sinalização na cidade de Santos e São Vicente, ela é adequada para o motorista? Eu entendo que sim. É claro que a gente tem muito que crescer ainda nesse aspecto, mesmo porque em outros países, por exemplo, a Comunidade Europeia, né, para quem não sabe, a União Europeia, ela tem a mesma sinalização em todo o continente. Então, um motorista alemão que vai para Portugal, os sinais distintivos de trânsito para eles são os mesmos. Então, isso é incrível, assim, né, porque... aqui no Brasil é diferente, a gente muda de estado, pode mudar, as sinalizações podem mudar e o motorista ele pode ficar confundido com relação a isso, né? Então eu acho que... Mas as regras de trânsito são gerais. Sim, a legislação é federal, né? Uma competência da União, né? Legislar sobre trânsito, sim, mas essa parte de sinalização especificamente, ela pode mudar. Pode ter alteração? Ela pode mudar isso, assim, para o motorista que cruza a fronteira de um estado para o outro, ele já pode mudar, ou mesmo dentro das cidades, né, secretário? Alguns sinais ali podem ser diferentes e isso complica. Mas na nossa região tem alguma diferença? A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, tem o Manual de Sinalização, né? Então a gente procura seguir, né, essa questão. Tem várias resoluções que alteram muitas coisas na questão de sinalização também. A gente procura sempre acompanhar. Como ele falou assim, entre países aqui não há. Mas dentro do Brasil a gente procura manter. Mas existem algumas coisas que você falou de regionalidades, né? Como você falou aqui, a gente chama rotatória, no outro é rótula. Mas é o mesmo sistema, né? Exatamente. Assim, por exemplo, a gente está falando, o nome, a nomenclatura pode ser diferente, isso. Mas, por exemplo, a preferência sempre vai ser de quem está na rótula ou na rotatória. Aqui em Florianópolis, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, onde for. As cores de pintura, né? Amarelo, branco, né? Tem as cores de placas. Então a gente procura seguir um padrão, né? Tá o mais próximo possível. Porque às vezes tem mudanças, né? No CTB ou até através de resoluções, que às vezes alguns municípios não conseguem acompanhar. Às vezes uma pequena mudança tem que mudar toda uma sequência de placas.
E placa é caro, o equipamento é caro, às vezes você demora um pouco mais a fazer esse ajuste. O senhor acha que na nossa região a sinalização ela é algo que está comprometida ou é algo que está de forma adequada e atende à necessidade? Olha, hoje acho que atende a necessidade, nós temos muito a melhorar todas as cidades, né? Porque são muitas coisas para se fazer em trânsito, mas a gente procura fazer o máximo possível no menor tempo, né, que nós temos. E com a questão do recurso também, todos têm um limite de recurso. Mas assim, hoje nós temos algumas carências, toda a cidade tem algumas carências, acho que o país tem algumas carências, mas a gente, né, eu acho que hoje consegue atender pelo menos o mínimo possível para as pessoas conseguirem se deslocar com segurança. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre multas de trânsito. Nós voltamos em instantes. Até já. O assunto de hoje do ND é trânsito e a gente conversa com o secretário de Trânsito de São Vicente, Coronel Almeida, e com o advogado especialista em trânsito, Luiz Fernando Carneiro. Gostaria de abrir esse bloco agora falando sobre a questão das multas. Quais são as principais infrações, secretário, que geram essas benditas e malditas multas? Aqui no município de São Vicente, né, nós tivemos no ano passado, nós estamos falando de semáforos, né, 5.000 multas de semáforo vermelho, né, infratores, e depois vem o nosso querido celular, né, que as pessoas também cometem muita infração, porque o celular hoje, né, não é só falar ao celular, segurar, manusear, tem várias condutas, né, que as pessoas estão sujeitas. E fica até um alerta para as pessoas, né, que a pessoa estando parada num semáforo, né, e ela estiver manuseando o celular, também é cabível multa. Então, para ela manusear o celular, tem que sair da via, parar o veículo, né, regularmente. De quanto que é essa multa, secretário, se recorda? Varia o preço aí, né, o valor dependendo da conduta. Eu não ok. me lembro exatamente, não sei se você lembra exatamente. Deve ser mais que R$100 e menos que 150. Mas assim, é uma conduta bem reincidente, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas eu estava parado no semáforo, só fui dar uma mexidinha. Né? É o que mais acontece, É o que mais acontece. Eu acho que até o celular, ele não está em primeiro lugar, não está antes de furar o sinal vermelho, não? Não, o ano passado nós tivemos 3.000 e poucas multas de celular, né? E 5.000 de semáforo, foi a mais forte. Mas a do celular é que tem mais recurso. As pessoas recorrem mais, por incrível que pareça. Né? A gente já vai entender como é que é essa parte do recurso com o Dr. Luiz, mas só para entender, essa fiscalização, ela é feita só através dos agentes da CETRANS, da CET, ou existe algum método, câmera de monitoramento? Hoje a legislação permite a fiscalização por câmeras, né? Hoje nós não efetuamos aqui em São Vicente. As de semáforo por radares, de avanços de semáforos. E o celular manualmente, né? Então a grande maioria é manual. Aí a gente vai agora conversar então um pouquinho com o Dr. Luiz sobre essa questão dos recursos. O que tem de novidade? Muita gente recorre, como é que funciona? Então, o direito a recorrer, né, de uma penalidade, né, de uma penalidade imposta pelo poder público, ele é constitucionalmente previsto, né? A Constituição diz que os litigantes, né, no processo judicial ou administrativo, eles têm o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, né? E também o duplo grau de jurisdição também, porque a ideia do recurso é exatamente você argumentar alguma ilegalidade daquele recurso, né? E depois, se você não concordar com o resultado daquela instância, você tem o direito de subir a instância e repetir, né? Para ser reanalisado o tema. Mas é uma grande demanda, sim, né? E depende, assim, porque não são todos os fatos que são cabíveis recursos, né? Eu sou absolutamente contra recursos estapafúrdios, né? Que você... Já chegou na sua mão algum, assim? Sempre chega, né? Assim, coisas absurdas, assim. Dá um exemplo pra gente. Lembra de algum? É o que eu costumo dizer, assim, a matéria fática é diferente da matéria processualística, porque os fatos, o motorista até pode não ter razão, mas se a administração, no procedimento, ela cometeu alguma ilegalidade, né, o ato administrativo ele é viciado, então aí abre a medida judicial ou administrativa de você, né, por exemplo, o prazo da administração enviar a multa para o motorista. Se esse prazo
não for respeitado, então é uma ilegalidade. Questão de endereço, por exemplo, de enviar a multa para o endereço errado, é outro motivo também, enfim, é difícil. Das pessoas recorrerem. Para as pessoas recorrerem e terem êxito em seus recursos, né? Mas é difícil eu elencar todas as situações, né? Mas o princípio é esse, é de que todo o motorista, né, todo cidadão, ele tem direito de recorrer de uma penalidade imposta pela administração. Esse é o princípio. A gente tem uma pergunta de um telespectador referente à multa. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, pessoal. Eu quero saber do Luiz se existe algum recurso lícito para a pessoa que está sob risco de carteira cassada ou carteira suspensa. Obrigado. Existe, doutor? Existe o recurso, como eu estava dizendo, né? A penalidade da suspensão do direito de dirigir e a de cassação, quer dizer, quem tem a carteira cassada pode ficar até 2 anos, né, sem o direito de dirigir. Então, é exatamente isso, são as penas mais rigorosas, né, previstas em lei, e depende, como eu costumo dizer, depende se houve ou não uma ilegalidade por parte do órgão público que penalizou o motorista. Então, agora, muita gente não sabe e por isso também não recorre, mas, por exemplo, se ele recebe uma multa e ele não tem nenhuma reincidência nesse sentido, ele consegue pedir a anulação da multa e só ter advertência, é isso? Então, isso é o que a gente estava conversando, né, secretário? Que é possível, sim, a advertência, né, você converter aquela multa... Em que casos que ela é possível? Nesse caso que você mencionou, de quem não é rescindente no período de 1 ano, mas isso é uma faculdade e não uma obrigação da prefeitura, no caso, né? É uma faculdade, então a prefeitura poderá ou não Muitos conceder. casos assim, secretário? Aqui no nosso município nós não temos muitos recursos nesse sentido. Como foi dito, né, são nas faltas leves e médias, desde que haja reincidência no período de 1 ano. E também tem que ver o histórico do infrator. Né? Então, assim, se ele não, às vezes ele tem uma falta leve, não é reincidente específico naquela falta, mas ele tem um prontuário, né, meio extenso de infrações, né? Então a autoridade de trânsito poderá conversar. Ela não dá o perdão, né? Então, assim, ela se realmente, nós aqui, né, se a pessoa, né, realmente é, entre aspas, o ficha limpa, não tem nada, é realmente não se encaixa dentro do que prevê o artigo 267, nós convertemos em advertência. Tá? É que normalmente, né, algumas pessoas já têm uma extensa, tem outras infrações, né, até graves, gravíssimas, e a gente acaba não concedendo. Né? A gente não pode favorecer o infrator contumaz. Tá ok. Coronel, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí nos trânsitos, nos semáforos, nas multas. Obrigado e estamos à disposição de todos e pedimos auxílio da população, né? Verificou algum problema de semafórico, nos informe e tal, que nós estamos abertos a ouvir a todos. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação também, sucesso. Eu que agradeço e eu quero dizer para o secretário que a população, vamos caminhar juntos nesse sentido, né? Da população também fazer o seu papel também. É isso aí, todo mundo junto, fazendo o seu papel por um trânsito mais seguro, um trânsito melhor. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.